dica de hoje é: quais os limites a lei impõe para a jornada de trabalho? Bom, você, pequeno empreendedor, precisa entender que a legislação trabalhista ela impõe alguns limites de horário que o trabalhador pode prestar serviço para você. E aí eu vou tentar trazer aqui para vocês nesse vídeo algumas explicações. Primeiro, quando a empresa ela tem menos de 20 funcionários, ela não é obrigada a manter controle de jornada. Então, você, pequeno empresário que tem menos de 20 empregados na sua empresa, você não é obrigado a ter aquele conhecido cartão de ponto. Tá bom? Então, nesse caso, você está isento. Se você tiver mais do que 20 empregados, aí você é obrigado a ter controle de jornada. Isso é importante porque, na eventualidade de um processo trabalhista, o Poder Judiciário ele vai exigir de você a prova do horário de trabalho do empregado, quando você tem mais de 20 empregados. Por outro lado, se você tem menos de 20 empregados, é ele que é obrigado a provar se eventualmente fez ou não horas extras para você. Bom, em relação ao limite, o tema de hoje, a legislação ela informa que os trabalhadores seletistas são obrigados a trabalhar no máximo 8 horas por dia. Há ainda a possibilidade de aumentar essa jornada. Então, o trabalhador ele trabalha 8 horas por dia e tem a possibilidade de fazer até 2 horas extras. Mais do que isso, a legislação não permite. Lembrando que a hora extra ela tem um acréscimo de 50% em relação à hora normal. Então, geralmente você vai pegar o salário do empregado, dividir pelo número de horas trabalhadas no mês e identificar o valor da hora. Ali você coloca 50% e remunera ele, então, em relação às horas extras. Algumas empresas fazem um acordo de compensação de horas, e aí pode ser uma dica aí para você. Então, o trabalhador ele pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, desde que ele não supere 44 horas semanais. Então é muito comum que empresas contratem, por exemplo, para começar a trabalhar 8h20 da manhã e termine às 18 da tarde. Se você contar aí, vai dar mais do que 8 horas por dia. Porém, no final da semana, ele vai estar fazendo, se ele trabalhar de segunda a sexta-feira, vai trabalhar 44 horas semanais. Uma outra situação também que muitas empresas fazem trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde e na sexta-feira sai 1 hora mais cedo. Então trabalha 9 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira sai 1 hora mais cedo. É também uma possibilidade para você conseguir que o trabalhador trabalhe durante a semana um pouquinho mais do que 8 horas, sem necessariamente ter que remunerar ele em relação às horas extras. Isso porque você geralmente vai estar compensando o sábado. Então aquele sábado que ele trabalharia, ele já não vai mais trabalhar e você está compensando essas horas na semana. Então talvez uma saída aí do ponto de vista legal, tá? Em que você pode colocar o trabalhador para trabalhar mais do que 8 horas por dia, sem a necessidade de remunerar ele em relação às horas extras. Nesses casos em que você faz o acordo de compensação de horas, tem que sempre tomar cuidado para não ficar exigindo dele trabalhos aos sábados, porque veja, se você está compensando a jornada da semana, ou a jornada do sábado na semana, não faz sentido você também exigir que ele trabalhe aos sábados. Alguns juízes entendem que isso descaracteriza o acordo de compensação de horas e vai fazer com que você aí, pequeno empresário, de repente tenha que pagar aí a sobretaxa, a hora extra, em relação a essa 9ª hora trabalhada na semana, por exemplo, de segunda a quinta, quando ele inicia às 8 e trabalha até às 18. Tudo bem? Lembrando que jornadas de acima de 6 horas, você deve conceder 1 hora de intervalo para o trabalhador, tá bom? Jornadas inferiores a 6 horas, o trabalhador ele tem pelo menos 15 minutos de intervalo. Se você obedecer essas regras de uma forma, dessa forma como eu estou pontuando, dificilmente você vai ter algum tipo de problema em relação às questões trabalhistas. Então não é para o pequeno empresário ter medo da legislação trabalhista. Basta compreender como funciona a legislação e, a partir daí, tentar direcionar o seu negócio obedecendo essas regras. Dificilmente você vai ter algum problema de ordem trabalhista, sobretudo em relação à hora extra, que é uma
das maiores dúvidas, geralmente, dos pequenos empresários, né? E você consegue fazer isso, então, de uma forma muito tranquila. Há, em alguns casos também, a possibilidade de você ter bancos de hora. Então, o trabalhador, ele pode trabalhar mais dias, sabe aquelas 2 horas que eu disse que ele pode ultrapassar as 8 horas? Nesses casos, você nem sempre precisará pagar hora extra para ele. Você pode fazer um sistema de banco de horas. Então, ele vai um dia trabalhar um pouco mais e você vai dar uma folga para ele ou permitir que num outro dia ele saia mais cedo ou chegue mais tarde. Então, a legislação, sobretudo depois de 2017, quando tivemos ali a reforma trabalhista, você tem a possibilidade de também compensar a jornada com um sistema de banco de horas. A dica que eu dou para você aqui é observar na sua convenção coletiva, veja, o seu sindicato, o sindicato da sua categoria, dos empregadores, combinou algo com o sindicato das empresas, dos empregados da sua categoria. Então é importante entender quais são as normas que esses sindicatos combinaram. Geralmente, ou muitos sindicatos têm regras em relação a sistema de banco de horas. E para isso basta você conhecer como que é a regra e tentar cumprir ela. É uma opção também para que não onere muito a folha salarial, e nas empresas que têm possibilidade de flexibilização de horários ou até mesmo concessão de dias de folga, é uma forma da empresa não onerar a folha e conseguir, quando tem a necessidade que o trabalhador trabalhe um pouquinho mais, pedir então que ele faça aí. Então, lembrando que você tem 5 minutos de tolerância, tanto no início da jornada quanto no final da jornada, sem a necessidade de ter que pagar horas extras. Então, se o seu empregado, o seu colaborador, ele chegou 5 minutinhos mais cedo, você não precisa pagar hora extra. Se ele também se atrasou um pouquinho em 5 minutos, você não pode dar nenhum tipo de punição para ele em relação a isso, porque está dentro do limite de tolerância. Então, entender que existe esse limite de 5 minutos de tolerância é importante. Por outro lado, você é empregador, você tem como exigir o cumprimento do contrato de trabalho. E veja, exigir o cumprimento do contrato de trabalho não é nenhuma ilegalidade, irregularidade da sua parte. Se eventualmente o seu colaborador ele não está cumprindo o horário, você pode, de maneira moderada e dentro das regras que a lei estabelece, aplicar algumas punições. Então você pode, por exemplo, dar uma advertência quando eventualmente ele passa desses 5 minutos, e se isso inclusive acontece com frequência, o objetivo da punição não é humilhar o colaborador, mas é trazer ele para o cumprimento do contrato, demonstrar que é importante a presença dele na empresa, sobretudo cumprindo ali o horário que vocês combinaram, e em decorrência disso, então você pode sim aplicar punições de maneira moderada quando o seu colaborador ele passa um pouco do horário. Então, quando ele não cumpre o que foi combinado no contrato, não há nenhum tipo de irregularidade, você, empregador, não precisa ter medo nesse sentido. Tá bom? Então falamos, e só relembrando aqui, da convenção coletiva. É importante você observar a convenção coletiva da sua categoria, porque pode ter algumas regras que podem te ajudar muito ou flexibilizar o seu negócio, como também alguns cuidados, talvez, que você deva tomar. Você tem a possibilidade de fazer acordos de compensação de hora, então é a possibilidade de você conseguir exigir um pouquinho mais do que 8 horas de trabalho sem a necessidade de pagar horas extras. Geralmente ele vai compensar o sábado, tá bom? Ou isso compensando o sábado, ou saindo um dia na semana, 1 hora mais cedo, ou geralmente 20 minutinhos por dia, né? No exemplo que eu dei, 8h20 até as 18, tá bom? O trabalhador, então, ele tem no máximo 8 horas por dia, com a possibilidade de fazer 2 horas extras. E se você tem menos de 20 empregados, você não é obrigado a manter controle de jornada, tá bom? Há ainda também uma outra exceção, essa não é para a maioria das pessoas, mas é a conhecida jornada 12/36, muito comum, por exemplo, com os vigilantes. Então você também pode estabelecer a jornada 12/36, mas tem que tomar alguns cuidados, tá? Observar primeiro se a convenção coletiva traz alguma possibilidade nesse sentido, e a reforma trabalhista também trouxe uma possibilidade de combinar algo direto com o próprio colaborador. Há
nesse caso específico, alguns cuidados que você deve tomar. Eu sempre peço para que converse antes com um advogado, especialista em direito do trabalho, para verificar realmente se no seu caso dá para aplicar ou não essa jornada 12 por 36, porque é uma jornada de exceção, tá bom? Mas também pode ser uma possibilidade para você, que é empresário, de conseguir aí não violar a lei, não ter que ter muito custo trabalhista e cumprindo a regra, exigir aí jornadas, em alguns casos, mais do que 8 horas, tá bom? A dica de hoje é acidente de trabalho. Como proteger e prevenir. Vamos lá? Bom, acidente de trabalho é realmente uma das coisas que mais preocupam aí os pequenos empresários, né? Sobretudo porque acidente de trabalho realmente é uma coisa séria. Primeiro, porque alguém pode de fato se machucar no seu negócio e esse nunca foi o objetivo quando você decidiu montar aí a sua empresa. Em segundo, porque de fato as ações acidentárias elas geram um custo muito grande para você, empresário, né? Ou pequeno empresário e para o Estado de forma geral. Tem que acabar tendo custos com o sistema de saúde, com a própria previdência social. Então, é importante você, empregador, entender que existem algumas regras e tomar alguns cuidados, sobretudo para evitar que aconteçam acidentes de trabalho e quando acontecer, nem sempre a culpa vai ser sua e você pode sim estar protegido. E o objetivo aqui então é trazer para você algumas dicas em relação a isso, beleza? Bom, primeiro precisa entender que o nosso país ele traz sim normas de saúde e segurança do trabalho. E você, pequeno empresário, se tem algum tipo de preocupação com isso, precisa minimamente compreender. Não são, sobretudo de uma forma mais geral, não são regras tão complexas. Dá para se ter uma ideia, uma base de como é isso. É sempre importante, obviamente, ter também um advogado especialista te auxiliando e orientando em questões mais pontuais. Mas, via de regra, você precisa saber que a legislação ela traz obrigação para os empregadores de manter, sim, um sistema de proteção ao trabalhador, sobretudo relacionado à saúde e segurança do trabalho. A dica mais importante que eu vou dar aqui para vocês em relação à questão de acidente de trabalho é sempre registrar tudo. Primeiro, se você tem regras internas na sua empresa que os colaboradores devem seguir para evitar um risco de acidente, por exemplo, na sua empresa os trabalhadores não podem trabalhar de chinelo. Tem, sei lá, uma escada aí, tem risco, por exemplo, deles caírem por estar com calçado inadequado. Se você tem uma regra escrita nesse sentido, você pode fornecer para o seu colaborador para que ele assine, dando ciência de que existem essas regras. Mas veja, não basta apenas você dar ciência para ele, você também precisa fiscalizar no dia a dia para que ele não cometa erros. Então, na eventualidade dele, nesse exemplo que eu dei, ir de chinelo, você pode sim aplicar punições, advertência, suspensão, até chegando a possibilidade de uma justa causa, tudo bem? Então você precisa entender que existem regras, você pode estabelecer regras internas que você entende que para o seu negócio são importantes, essas regras seriam interessantes estarem escritas, sobretudo aquelas que você entende que são fundamentais para de fato evitar qualquer tipo de acidente no seu negócio e identificando elas e escrevendo, peça para o colaborador assinar dando ciência, se possível forneça uma cópia para ele, porque o mais importante não é só você ter o documento, é de fato evitar que o mal aconteça, mas na eventualidade dele acontecer, você pode demonstrar que você sim deu ciência e comprova que a culpa então nesse caso, ela não é sua, mas sim do colaborador que não observou regras que foram muito bem esclarecidas para ele, tudo bem? Você também, sobretudo em algumas atividades, deve fornecer equipamento de proteção individual. A avaliação do equipamento de proteção individual ou quais são necessários para a sua atividade, geralmente você vai precisar de ou um técnico do trabalho, ou um engenheiro do trabalho, ou um médico do trabalho. São geralmente os profissionais que vão indicar na sua atividade
quais são os equipamentos de proteção individual ou até mesmo coletivos necessários para proteger os seus colaboradores. Identificado quais são esses equipamentos de proteção, é importante que você forneça. Tem que sempre lembrar que equipamento de proteção tem prazo de validade, tem indicação específica. Então, por exemplo, se eu vou dar uma luva para ele, que ele trabalha com um produto químico, eu preciso entender se essa luva realmente ela protege esse trabalhador. Não é você, pequeno empresário, que deve se preocupar, no meu ponto de vista, com isso. O ideal é sempre terceirizar pelo menos essa avaliação para um profissional qualificado, que pode te dizer, ó, a luva aqui específica é essa, ele geralmente vai fazer um documento para você chamado ou um PPRA, ou um LTCAT, ou um PCMSO, e esses são documentos que vão de alguma forma te direcionar no que tange aos riscos existentes na sua atividade. A partir da identificação dos riscos, também serão identificados quais são os equipamentos de proteção e como é a forma de utilização desses equipamentos. Então, periodicidade de troca, tipo específico de EPI ou EPC, que é equipamento de proteção individual, e equipamento de proteção coletiva que você pode fornecer para o seu colaborador, tá bom? Você deve também, aliás, quando você der o EPI para o seu colaborador, peça sempre para que ele assine. Toda vez que você faz a substituição, peça para que ele assine e mantenha esse registro no arquivo do colaborador, porque se eventualmente você precisar, você consegue demonstrar que utilizou de tudo que a lei determina ou dispõe para você para proteger esse colaborador, tudo bem? Você não adianta então apenas cientificar ele das regras, fornecer o EPI, você também precisa treinar. Então, é importante você entender que treinar o colaborador é uma obrigação sua enquanto empresário e é importante como forma de proteção, como eu disse no início, primeiro para evitar. Não tenho dúvida que você quer evitar que aconteçam acidentes aí. Então esse é o primeiro passo, evitar. Se eventualmente acontecer, você consegue demonstrar que treinou e que muito provavelmente o acidente pode ter acontecido por ele ter desobedecido, então, uma regra de saúde e segurança do trabalho aí dentro da sua empresa que ele tinha total conhecimento. E a documentação é o que geralmente vai indicar aí, ou vai te auxiliar a demonstrar que realmente você fez tudo que a lei determinava, tudo bem? Você pode também, sobretudo em áreas mais perigosas, fazer sinalizações. Então, por exemplo, tem um buraco lá na empresa em algum lugar, você pode tampar, colocar, por exemplo, algumas linhas de proteção para evitar que alguém caia ali. Escadas, por exemplo, você pode colocar pisos específicos para evitar escorregão ou, quando isso for mais difícil, sinalizar, dizendo, ó, piso escorregadio. Enfim, então a sinalização, sobretudo nos ambientes que são mais complexos, mais perigosos aí dentro da sua empresa, é também uma orientação que você faça a sinalização. Se eventualmente acontece um acidente e tem uma perícia aí na sua empresa, essas sinalizações indicam de alguma forma que você está se utilizando dos meios que lhe são disponíveis para informar e proteger o seu colaborador, tá bom? Então você não precisa ter medo de acidentes, precisa compreender que os riscos existem, que a legislação traz uma série de possibilidades e até orienta você como proteger de uma forma muito mais adequada o seu colaborador, como eu disse, primeiro evitando e depois, na eventualidade de acontecer, demonstrando que você fez tudo certinho e que a culpa é dele. Comprovado que a culpa é do colaborador, você, pequeno empresário, não tem nenhum tipo de responsabilidade e não precisa se preocupar, tá bom? Então é importante que você faça a lição de casa, compreenda o que diz a legislação, sobretudo em relação às normas de saúde e segurança do trabalho, e se utilize desses documentos que eu disse para demonstrar que você realmente fez tudo que estava ao seu alcance para tentar proteger os seus colaboradores, tá bom? A dica de hoje é assédio moral. Como evitar?
Pois é, assédio moral é geralmente um dos maiores problemas que existem nas relações entre empregados e empregadores. E há, de alguma forma, uma linha realmente muito tênue para se considerar um assédio moral, né, ou realmente uma cobrança justa e correta do empregador. Mas essa linha, que aparentemente parece ser tênue, ela esbarra geralmente quando você está diante de uma ofensa à moral ou à honra do empregado. Então, primeiro precisamos entender o seguinte: você, empregador, na sua empresa, você tem o direito, e não só o direito, o poder de tomar decisões, de exigir condutas. Você é o dono do negócio. É para você que a lei atribui a responsabilidade e o risco do negócio. Então, se eventualmente o negócio não der certo, a responsabilidade é sua. Por outro lado, se ele der muito certo, todos os frutos e lucros são seus. Então, em decorrência disso, você tem o poder de dirigir o seu negócio. Você não deve ter medo. Você pode sim ter pulso firme. O cuidado que você sempre deve ter é em não esbarrar na moral e sobretudo, na honra dos seus colaboradores. Então esse é o maior cuidado que você tem. Então a primeira coisa que você precisa entender: você pode sim cobrar resultados. Se o seu colaborador ele não está entregando para você resultados, você pode ter o direito de cobrar o resultado. Não deve ter medo disso. A grande questão é a forma como você faz essa cobrança. Então você sempre deve pensar na forma e não nesse caso específico, no que você está cobrando. Se você estiver cobrando o resultado dele, isso está completamente ligado ao contrato. Você contratou ele e tem um combinado para que ele entregue resultado para você, e em decorrência disso você cumpra com a sua obrigação, que é o pagamento daquilo que vocês combinaram no início. Se é assim, você pode exigir o cumprimento do resultado, porque ele pode sim exigir de você o pagamento dos salários, correto? Então, nesse caso, não tem problema nenhum. A grande questão é o como você cobra. Se você cobra ele ofendendo, por exemplo, chamando ele de burro, de lento, de improdutivo, toda vez que você dá um adjetivo ao seu colaborador, você tem grande chance de estar diante de uma ofensa à honra, à moral dele. E nesse caso, você sim estaria cometendo um assédio moral. Então, esse é um exemplo de um tipo de assédio moral que você pode cometer. Então, não tem problema cobrar resultado. O problema é a forma como você cobra o resultado. Então, você pode dizer para ele de uma forma muito clara e correta: eu acho que você não está produzindo por causa disso, precisamos reavaliar essas situações. Veja, toda vez que você estiver pensando realmente no resultado em si, não tem problema. Toda vez que você ultrapassa a relação de contrato e ofende a honra ou a imagem dele, você pode sim estar diante de um assédio moral, tudo bem? Você pode cobrar produtividade. Então ele está com uma baixa produtividade, ele entrega para você, mas entrega muito pouco, né? A produtividade ele é baixa. É a mesma coisa que eu disse antes. Não tem problema nenhum você exigir uma maior produtividade dele. Tudo bem? Isso está ligado às suas expectativas em relação aos seus colaboradores. E se ele não entrega para você a produtividade que você entende correto, não tem problema nenhum você eventualmente desligar ele. Isso não tem problema, não é uma ofensa. Aqui estamos diante de um interesse clássico do próprio negócio. Você entende que para aquela atividade você precisa de uma produção X, obviamente que dentro do razoável, nada além do razoável, e isso é importante você entender, mas se estiver exigindo algo dentro do razoável, não tem problema nenhum. Se ele estiver não atendendo às expectativas, você pode, num primeiro momento, sim, cobrar dele, tá bom? E aqui a dica é tomar cuidado sempre com a forma como você cobra. Toda vez que você impuser adjetivos, estamos diante, muito provavelmente, de uma situação de assédio moral. Então você precisa tomar cuidado, mas não precisa ter medo, por exemplo, em exigir produtividade. Tudo bem? Você tem o direito de dar ordens, tá bom? Então eu quero que o senhor faça isso, eu quero que o senhor faça aquilo. Toda vez que você estiver pedindo algo legítimo, ligado ao contrato de trabalho, à atividade dele ou alguma necessidade específica da empresa, não tem problema nenhum. Você, enquanto empregador, como eu disse desde o início, você tem o poder de dirigir o seu negócio e de exigir algumas coisas, tudo bem? Obviamente que sempre dentro de limites, dentro de regras, tá? Então, se você
você exige algo que está além das forças dele, além da capacidade dele, você está diante, sim, de uma situação que pode gerar um assédio moral e até mesmo uma rescisão indireta. É uma situação em que você teria, por exemplo, que pagar verbas trabalhistas para ele, como se estivesse dispensando ele. Então você vai pagar todas as verbas rescisórias para ele. Então precisa tomar cuidado ao exigir coisas que estejam além das forças dele. Mas não tem problema nenhum você dar ordens e exigir comportamentos que estejam ligados aí à própria atividade. Tudo bem? Uma outra coisa também muito comum em empresas e geralmente isso indica assédio moral, são acusações. Acusação, de uma forma geral, ela já é muito complicada. Sobretudo se a acusação é apenas por acusação, apenas com o intuito de humilhar, de denegrir, porque isso afeta diretamente a honra, a imagem do trabalhador. E é isso que vai configurar, de alguma forma, o assédio moral. Então você precisa tomar cuidado em relação a isso, tá bom? Então quando você vai acusar, sobretudo sem prova nenhuma. Outro dia tive diante de um caso em que o empregador, e isso quem falou foi clientes de um restaurante, né? O empregador dizia pro colaborador que, já fui muito roubado, aqui vocês não vão me roubar não, aqui vocês... Quer dizer, é o tipo de pressão que o empresário não precisa fazer sobre o colaborador. Isso ofende a honra, a imagem daqueles colaboradores que estão ali, eles estão trabalhando, né? Não foram ali para roubar, e ao ouvirem isso, tem de alguma forma a sua honra atingida. Então, você pode sim tomar alguns cuidados, né? Exigir algumas condutas, mas nunca, em hipótese alguma, fazer acusações, sobretudo infundadas e que atentam contra a honra e a imagem do trabalhador. Então a dica que fica aqui para você você pode cobrar, exigir tudo que estiver dentro do contrato de trabalho, o cumprimento do contrato e a entrega absoluta daquela função, mas você nunca pode ofender a honra e a imagem do seu colaborador, porque isso pode sim gerar um assédio moral. E o assédio moral ele pode gerar rescisão de contrato, onde você tem que pagar todas as verbas para o empregado, traz um ônus para você trabalhista, porque muito provavelmente ele vai entrar com processo contra você, então você precisa tomar cuidado nesse sentido, tá bom? Não cometa esse tipo de erro, não é bom para o seu negócio, não é bom para a cultura do próprio negócio em si, tá bom? E, enfim, então acho que são cuidados que você deve tomar para evitar problemas trabalhistas, rescisões de contrato e maior custo trabalhista.